Olá! Vamos aprender a fazer esse vestidinho de jarrinho? No caso, seria um cachepozinho, né? Para que a gente, no caso, possa molhar a planta e não dar problema nenhum, porque vai molhar o crochê, eu fiz ele embaixo vazado, tá vendo? A água escorre por aqui. Não tem problema se molhar aqui o crochê, mas não vai ficar encharcado, né? E nem sair a terra e sair melando o cachepó. E esse aqui é aquele jarrinho bem pequenininho, bem miudinho, fica muito fofinho. É como se fosse um vestidinho, uma roupinha que a gente vai fazer. Para ele, um cachepózinho vazado, né? Para a gente começar, a gente começa assim facilmente com a corrente, tá? Faz a corrente. Eu fiz aqui ele com 2 fios. E a gente agora com a pandemia, eu tô com pouco material aqui. Então a gente trabalha com o que tem. Tô com a linha Anne para que ela fique mais encorpada, que fica legal a gente fazer esses cachepó. É com o barroco ou com, no caso, um amigurumi, que ele fica bem encorpadozinho. Mas como eu não tô, agora a gente tá sem poder comprar muito material, né? Tudo fechado. Então, eu vou fazer com a Anne dupla, com 2 fios, tá certo? Vou usar a agulha número 3, tá bom? Eu já medi aqui mais ou menos, eu tenho que fazer 30 correntes para circular aqui o nosso cachepó, tá bom? Eu vou fazer as 30 correntes. Pronto, terminei as 30 correntes. Vou circular aqui, ó, pra gente conferir, dá certinho. Nesse caso meu, que no caso foi 30 correntes, para esse jarrinho pequenininho e com essa linha que eu tô trabalhando. Se você tiver outra linha, talvez seja menos corrente ou talvez seja mais corrente, se ela for mais fina, né? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Terminei a corrente aqui, deixo a minha tira bem direitinha, né? E vou aqui, ó, na ponta da última corrente do início, né? Da última corrente não, né? Da primeira corrente, né? Eu entro nela e dou um baixíssimo. Olha, eu tô assim, em posição. Aí eu puxo por dentro dela e puxo por dentro dessa daqui. Dou um baixíssimo. Pronto. Fechei o meu elozinho para eu começar a crescer a roupinha. Essa roupinha aqui, eu vou começar a crescer a partir dessa corrente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir todas as correntes com ponto baixo. Eu já coloco esse fio aqui por cima, porque eu vou escondendo ele. Eu dou uma laçada para fazer uma corrente. E já aqui, nessa primeira corrente, eu vou entro nela, dou a laçada e faço o meu primeiro ponto baixo. E o que é que eu vou fazer? Em cima de cada corrente dessa de base, eu vou fazer um ponto baixo. Entro na corrente, dou a laçada e faço um ponto baixo. Como é que é o ponto baixo? Entra na corrente, dá a laçada, puxa um pouquinho, dá outra laçada e puxa os dois. Esse é o ponto baixo, aqui. Certo? Vou fazer um bem pertinho para vocês verem. Entro na corrente, dou a laçada, puxo, levanto um pouquinho, dou a laçada novamente e puxo os dois. Veja que eu tô fazendo isso. Essa primeira volta é bem chatinha porque a gente tem que estar segurando a corrente, né? Aí fica bem chata pra gente confeccionar a primeira volta. Mas você tá vendo aqui que eu já tô escondendo aquele fio, ele já tá ficando escondidinho dentro do ponto baixo. Vou te mostrar atrás, ó. Totalmente escondido, ó, esse fio.
Ele tá por trás e eu já vou fechando o ponto baixo com ele e já vou fazendo o acabamento, tá vendo? Então, quando eu terminar e chegar até aqui, eu volto para mostrar como a gente fecha, tá bom? Pronto, lindonas, cheguei aqui no penúltimo, vou fazer meu último ponto baixo aqui, da corrente que eu iniciei. Vou fechar com baixíssimo, entro aqui no primeiro ponto baixo, laço e puxo por dentro de todos, né? E fecho. Deu para entender? Vou repetir, tá? Eu estou aqui no último ponto baixo que eu fiz, entro no primeiro, dou uma laçada, passo por dentro dele e por dentro desse aqui e fecho. Pronto, fechei o meu elozinho. Agora, a gente vai aumentar ele, né? Crescer, fazer ele subir. Aí, eu dou uma corrente e outro ponto baixo em cima do ponto baixo de base. Faço o ponto baixo. E assim, eu vou fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até terminar essa volta. E quando eu chegar aqui, que eu fiz circular todo com ponto baixo, eu vou parar aqui no penúltimo e fecho novamente com vocês, para vocês verem novamente como é que se fecha e fazer a terceira volta, tá bom? Pronto, cheguei aqui no penúltimo ponto baixo, vou fazer o último ponto dessa segunda volta, né? Deixa eu ajeitar minha câmera, que tá muito para baixo. Só um instantinho, senão vocês não vão conseguir ver. Pronto. Feito isso, aí vou fechar. Vou entrar, terminei aqui o último ponto baixo, vou aqui nesse primeiro da segunda volta e dou um ponto baixíssimo. Entro, dou a laçada, passo por dentro dele e puxo por dentro do último ponto da segunda volta. Fechei, certo? E feito isso, eu já tô na minha segunda volta. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer várias voltas até fazer a roupinha do cactozinho, do jarrinho. Aqui eu contei, dá mais ou menos de 8 a 9 voltas. Quando eu terminar, aí eu vou vestir esse jarrinho e concluo com vocês o tutorial desse cachepozinho muito mimoso que vocês podem fazer com qualquer jarro que vocês tiverem em casa, tá bom? Até já, e deixa eu terminar as voltas pra gente concluir, tá bom? Aqui a roupinha tomando forma, terminei as 9 voltas, subindo ponto baixo sobre ponto baixo. Venho aqui, faço do mesmo jeito que eu fiz na primeira e na segunda volta. Foi porque eu cortei o fio aqui sem querer, do novelo. Mas não tem problema. Eu venho aqui, tô no penúltimo ponto baixo, vou fazer o último ponto baixo. Faço o último. E quando eu chego aqui no último, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou dar a entrada no primeiro ponto baixo da volta, dou a laçada e faço baixíssimo. Puxei de vez. Dei um baixíssimo. Com essa ponta aqui, eu pego uma agulha mais fininha e venho aqui, no primeiro ponto baixo da última corrente, no caso da última volta, e pego essa ponta que eu cortei e puxo para dentro do crochê. Puxei para dentro do crochê. Ficou dentro do crochê, ó. Aí, o que eu faço com ela? Eu, em vez de cortar, eu vou esconder ela e, claro, né? Fazendo isso, eu vou fazer com que ela fique bem presazinha por dentro do crochê. Por isso que você tem que pegar uma agulha mais fininha,
porque os pontos vão estar apertados. O ponto baixo já é um ponto apertado por si só. E você vai prendendo a sua linha que você cortou por dentro dos pontos e por dentro do crochê, né? Porque aí ele fica bem escondidinho e ninguém vai ver aonde você escondeu e onde você fez a emenda. Embora dê para ver, porque existe a emenda invisível. Eu vou ensinar vocês em outro tutorial. Feito isso, tá aqui, eu posso já cortar esse fio, certo? Pronto. Aqui tá a roupinha desse jarrinho que eu vou vestir para vocês verem. Feito isso, depois que a gente já fez a roupinha do seu jarrinho, olha que coisa mais fofinha. Aí você vai fazer esse lacinho. Aí como é que eu fiz o lacinho? Eu fiz aqui, nesse caso, eu coloquei 2 fios de ane também para ficar uma corrente bem encorpada e deu 80 correntes para fazer o lacinho. Aí eu venho aqui nessa ponta, vou dar um nó normal, só para fazer o acabamento. Eu venho e dou um nozinho na ponta. Só um nozinho. Tudo muito prático, tá vendo? E vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Dou um nozinho. Para que, no caso, já fica até o acabamento, o nozinho, né? Tem pessoas que colocam uma miçanga, botam alguma pedrinha, mas eu gosto assim, que você faz como você gostar, certo? Aí você aqui corta, né? A ponta, que você, no caso da linha, bem rentezinho. Corta o outro lado, certo? Corta o outro lado. E você já tem o lacinho do seu jarrinho, certo? Vamos lá. A gente vai vestir o jarrinho, no caso vai circular, e vai fazer como se fosse realmente um vestidinho, olha, que coisa mais fofa. E dá um lacinho. Deixa eu botar assim, porque senão eu não tenho apoio para fazer o lacinho, tá? Eu fiz a corrente não muito grande, mas dá para fazer o lacinho, tranquilo. Olha que coisinha mais fofinha. Vocês gostaram? Ficou bom? Eu achei fofíssimo. Olha, você botar na janela, você botar em cima de um móvelzinho do seu quarto, porque suculenta, né? Ela passa muito tempo sem precisar botar muita água. E você fica com o seu jarrinho de planta personalizado, hein? E aí, vamos fazer? Vai estar lá no meu canal do YouTube esse tutorial, tá bom? E espero que vocês gostem, tá bom? Se gostarem, dá um like e se inscreve no meu canal, porque... E outra, podem entrar lá no meu grupo do Facebook, porque aí as pessoas entram em contato comigo e tiram todas as dúvidas na hora que tá fazendo. Eu posso ajudar você de 1000 formas por lá, porque a gente vai poder interagir mais, tá bom? Cheiro e fica com Deus. E uma boa noite de descanso. Tchau, tchau.